Vamos falar então da força magnética entre condutores. E por condutor entenda dois fios retilíneos, certo? E aqui a gente tem que lembrar o seguinte: um condutor que transporta corrente, quando numa região de campo magnético, sofre ação de uma força magnética dada por isto aqui, que a gente já está careca de saber. Corrente elétrica vezes o produto vetorial do vetor comprimento do fio, que é um vetor que aponta ao longo do fio na direção da corrente, com o campo magnético. E se você faz o produto vetorial aqui, pela regra da mão direita, jogando L, vamos supor que L seja esse cara aqui, L sobre B, e aqui no nosso caso o B ele está entrando no quadro, então se você joga L sobre B, o teu dedão vai apontar para cá. Aqui está a força magnética. Então esse fio ele vai defletir para cá, por causa de uma força magnética. Certo? Isso aqui a gente já sabe. O módulo dessa força magnética pode ser calculado assim. Certo? Corrente, o comprimento do fio, módulo do campo e o seno do ângulo entre eles. Na nossa geometria, o ângulo vai ser sempre 90 graus aqui, sem problema nenhum. Vamos supor agora que eu tenho dois fios longos, dessa maneira aqui. Certo? Esse primeiro fio aqui transporta a corrente para cima, ele gera um campo circular ao redor dele. Vamos supor que eu queira computar o valor do campo a essa distância D do fio. E a essa distância D do fio, eu vou colocar um outro condutor que também transporta corrente. Então, como é que fica o campo magnético devido ao fio 1? Lá no ponto D, lá na posição D, beleza? Está aqui. É o μ0i sobre 2π vezes D. Como esse fio 2 transporta corrente, ele vai sofrer ação da força magnética, porque agora aqui, nessa região, a gente tem um campo magnético que está entrando no quadro pela regra da mão direita. Então a força magnética sobre o fio 2 devido ao campo do fio 1 é dada por isto aqui. É a corrente que ele transporta vezes o comprimento dele vezes o campo naquela região que é B1. Tá? Então se eu pegar B1 e substituir aqui, eu vou ter no fim a fórmula da força sobre o fio 2. μ0 vezes o produto das correntes vezes o comprimento do fio dividido por 2π vezes a distância entre os fios. E pela terceira lei de Newton, se essa é a força aplicada no fio 2, o fio 2 vai aplicar a mesma força contrária, mas de mesmo módulo lá no fio 1. E se você aplicar a regra da mão direita, você vai descobrir que a força sobre o fio 2 é para cá. E pela terceira lei de Newton, a força sobre o fio 1 é para cá. Porque afinal de contas, o fio 2 também está produzindo um campo aqui nessa região. Ó. Vou colocar um menos aqui para ser mais rigoroso. E olha que interessante, os fios eles se atraem. Eles vão se deformar desse jeito aqui, ó, se atraindo mesmo. E fica a dica, né? Pela regra da mão direita, se as correntes são paralelas, os fios se atraem. Se as correntes são antiparalelas, os fios se repelem. Antiparalelo é quando a corrente de um condutor vai num sentido e no outro condutor vai no outro. Nesse caso aqui, a força vai tornar os fios, vai repelir os fios, beleza? Desse jeito aí que a gente está vendo. Legal, né? Então anota essa expressão no teu caderno e vamos partir para o final da aula. E aqui tem um último comentário bem interessante, que é a definição da unidade ampere, utilizando a força magnética nos condutores que a gente acabou de ver. Quando a gente separa dois fios longos, paralelos e idênticos, por uma distância de 1 metro, a gente passa corrente pelos dois. Quando a força chega a 2 vezes 10 a menos 7 newton para cada metro de fio, a gente define a corrente que está passando pelos fios como 1 ampere. É a definição de 1 ampere. Legal? Então, leia de novo, se convença disso. E agora a gente vai fazer um último exercício. Esse exercício está no livro. Então vamos lá. A geometria é a seguinte. Tem dois fios deitados aqui. Você pode dizer que eles estão no solo. Esses dois fios aqui deitados eles são paralelos e transportam a mesma corrente na mesma direção e sentido. Aqui no alto tem um terceiro fio. Esse fio ele tem um comprimento L e transporta uma corrente I1 antiparalela aos outros dois. O exercício fornece a distância A entre os dois fios que estão deitados, 1 centímetro. Ele também define o comprimento do fio, 10 metros, e a massa dele, 400 gramas. A corrente I1 é 100 ampere. Boa, é corrente pra caramba, hein?
E a pergunta do exercício: qual deve ser a intensidade da corrente I2 para que esse fio I1 levite sobre os dois fios, formando um triângulo equilátero entre eles? Está vendo aqui? Ou seja, a distância entre os fios é sempre A. Muito boa essa pergunta, hein? Se eu fizer um desenho de frente desse problema, isso aqui vai me ajudar a ver o problema. Então, imagina que tem uma pessoa aqui olhando de frente para o sistema e ele vai ver o seguinte, ó. Esses dois fios estão no chão e esse terceiro fio está aqui no alto, certo? Para esse camarada, a corrente I2, que são os fios de baixo, estão entrando no plano aí que ele definiu, certo? Entrando no plano. Então aqui uma corrente que entra, uma corrente que entra. E a corrente do cara de cima sai. É isso aqui. Bom, se esse cara aqui... Bom, aqui está o solo, beleza? E se esse cara aqui levita, é porque a resultante das forças sobre ele é nula. As forças se anulam. Eu sei que existe a força peso sobre esse cara vertical para baixo. Tem que ter uma resultante para cima para anular a força peso. Essa resultante para cima vem da força magnética devido aos dois condutores. Olha só, primeiro esse camarada aqui da esquerda. Essas correntes são antiparalelas. Então, aparece uma força de repulsão entre eles ao longo da linha que une os dois, certo? Então, essa força é a força magnética desse primeiro fio. E existe uma outra força magnética devido a esse outro cara. São correntes antiparalelas também. Então, tem uma força de repulsão para cá, que que possui o mesmo módulo, na verdade, que essa daqui. Porque as correntes são iguais e as distâncias são iguais. É isso aqui que a gente tem. Bacana? Aqui tem A também, só para garantir. Bom, vamos escrever a fórmula que a gente acabou de ver. A força magnética no condutor é igual a μ0 vezes o produto das correntes, vezes o comprimento do fio, dividido por 2π vezes a distância entre eles. Bom, como os condutores são iguais, vamos fazer essa conta uma vez só. O módulo da força magnética, que vai ser igual a 0,02 vezes a corrente 2, que eu não conheço. Legal, voltando para a geometria aqui, quando você decompõe esse vetor nessa direção e nessa direção, você vai fazer a mesma coisa que esse outro cara. Vai ter uma componente nessa direção e uma componente nessa direção. Os vetores são iguais, então essa componente anula essa daqui, certo? O fio fica em equilíbrio na direção x aqui, e também vai ficar no equilíbrio na direção y, porque a soma desses dois vetores tem que ser igual à força peso. Beleza, tá ficando bonito. Vamos calcular essa componente aqui agora. Deixa eu desenhar a geometria aqui de novo. Isso aqui é meu triângulo equilátero, certo? E acho que você sabe que os ângulos internos do triângulo equilátero são 60 graus para todo mundo. Então, essa força que está ao longo desse lado aqui, quando projetada sobre esse eixo vertical, ela está sendo projetada sob um ângulo de 30 graus. Metade da abertura de 60. Beleza? Então, eu vou desenhar até essa componente aqui para você enxergar melhor, que essa projeção em cima de y é a força cosseno de 30. E aquela componente que foi anulada é a força vezes o seno de 30. Legal? Deu para sacar esse desenho terrivelmente mal feito que eu fiz aqui? Tá, então vamos terminar a conta aqui. Eu vou dizer que essas duas componentes, que é 2 vezes a força magnética cosseno 30, projetado para cima, tem que ser igual à força da gravidade, m vezes g. Então, 2 vezes 0,02 vezes I2 vezes o cosseno de 30 tem que ser igual à massa do camarada, que é 0,4 kg, vezes a gravidade. Bom, resolvendo tudo isso aqui, a gente vai conseguir I2, que é aproximadamente 113 amperes. É uma bela corrente elétrica, hein? Afinal de contas, tem que levitar um fio de quase meio quilo. Certo? Cara, esses exercícios são bacanas, tá? São geométricos, envolvem lei de Newton, envolvem decomposição de forças.
Ele é bacana para a área de vocês porque envolve geometria, né? E vocês trabalham com geometria o tempo todo. Legal? Então, essa é a primeira aula do capítulo 8. Espero que tenham gostado. A lista vai estar no SIGA. E então, bons estudos. Abraço a todos.